Pois bem, meus amigos, vamos continuar então a discussão, o assunto, o tema Felca e o vídeo que ele fez sobre a adultização. Pois é, porque assim, né, é o seguinte, esse assunto não sai do em alta. Desde quando ele postou esse vídeo, o assunto não sai do em alta. E hoje eu quero fazer um negocinho diferente com vocês. Ao invés de fazer um react do vídeo, eu vou fazer uma análise. Hoje eu vou tirar aquele papel que eu tenho de usuário médio comum da plataforma do YouTube para ser um criador de conteúdo analista. Eu vou ensinar para vocês como analisar um vídeo, tá certo? E sim, não precisa ser grande, não precisa ser enorme como o Felca para você analisar um vídeo, tá? É possível através de poucos inscritos, através até de uma experiência de 1, 2, 3 anos na plataforma, é possível você saber analisar um vídeo e ver se ele é bem feito ou não, e se ele vai fazer muito sucesso ou não, tá certo? É hoje que a gente vai fazer isso, é hoje que a gente vai fazer essa avaliação e bora então começar com ela agora. Pesquisa realizada. Lembrando que eu não vou ver o vídeo inteiro, tá? A minha intenção com o conteúdo aqui não é ver o vídeo inteiro, mas sim analisar detalhe por detalhe do conteúdo dele. Então, se você tá achando que isso aqui é um react, isso aqui não é react. Eu não estou sendo um usuário médio comum. Eu estou sendo um analista e assim como todo criador de conteúdo tem que fazer, tem que ser analista. Ele tem que ver o conteúdo ali e entender o que aquele conteúdo tem de tão bom que fez com que ele fosse viral, que ele se tornasse um sucesso, tá certo? Tem que entender isso. Pesquisa realizada com o apoio da Organização das Nações Unidas analisou o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Camila. Ei! Eu já fui comendo de novo. Crianças em roupas de banho, crianças pequenas, mesmo crianças nuas, predadores da internet. É isso que eu tô vendo, né? O vídeo de hoje é uma denúncia. Bem, então já podemos começar aqui falando já nesses primeiros 35 segundos. Uma coisa que ele fez aqui que eu acho muito interessante e que já traz aquele negócio do Hulk, né? Hulk não é o Hulk, o personagem da Marvel, não é o super-herói, e sim Hulk, que é H2Os e K. É uma forma de você introduzir a pessoa ao conteúdo. Perceba que ele usou o método Daniel Penin de introdução ao conteúdo. Quem já viu os conteúdos do Daniel Penin se lembra muito bem que o vídeo da Blaze, que o vídeo da Choquei, que os vídeos que ele fez, né, ao longo do canal dele, sempre trazia essa introdução mostrando veracidade no assunto. O que ele fazia? Ele sempre pegava reportagens, notícias do Jornal da Record, do Jornal da Globo, do Jornal da Band e pegava aquilo ali, reunia no início do vídeo para mostrar o quê? Veracidade. Para mostrar que o assunto era sério, para mostrar que o assunto que está sendo dito ali dentro do vídeo é um assunto que está comprovado cientificamente ou está comprovado na realidade, que aquele assunto ali está comprovado baseado em algo, tá? Não é achismo da pessoa e sim baseado em alguma coisa, tá certo? Então, nesses primeiros 35 segundos, o Felca faz exatamente isso. Ele tenta, através de várias reportagens, de várias notícias, trazer essa veracidade, tá certo? Então, esse já é um primeiro ponto. Ao mesmo tempo também, ele já introduz a pessoa sobre o assunto, já traz essa ideia do assunto dentro desse hook aí, dessa introdução, que inclusive você pode aplicar no seu canal, tá certo? Eu já apliquei nos meus canais e realmente vale muito a pena você fazer isso, tá? Existem várias formas de hook e creio que essa é uma das formas que atualmente dão mais certo, que é a forma de mostrar ali por meio de como se fosse um trailer do conteúdo, tá certo? É isso aí. E bem, vamos ver aqui essa parte.
O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente à vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas está acontecendo até hoje. Olha, viu o gatilho que ele deu pra você aí agora? Isso é um assunto, ó, escuta de novo o que ele falou. Recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, Isso é algo que pouca gente tem comentado na internet, mas está acontecendo até hoje. mas tá acontecendo até hoje. Isso já gerou curiosidade na pessoa, tá certo? Você que é criador de conteúdo tem que gerar curiosidade na pessoa. Não sei de que forma que você vai fazer isso, mas aqui ele já gerou curiosidade. Ele já falou, vai mexer no vespeiro, vai mexer nisso. O conteúdo não é pra todo mundo, mas esse assunto aqui, ó, ele é importante. Então já começou a funilar o assunto, já começou em 51 segundos mostrar pra você que o assunto é sério, entendeu? Então o conteúdo, ó, já começou muito bem, já começou já a chamar a sua atenção logo nos 51 segundos de vídeo. Você tem que fazer isso, engajar o seu público com o seu conteúdo. O Felca fez muito bem nesse início de conteúdo, nesse início de vídeo dele. Bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. A gente vive numa era que nunca foi tão fácil para qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Viu, Quai? Se o seu vídeo pega view, você consegue algo sem... Aí aqui então ele já começa a explicar o tema, né? Então eu não vou entrar nessa parte, ele já começa a explicar o tema, já começa então. Quem viu o vídeo sabe que ele já começa a fazer as piadas comuns dele, exatamente para acostumar o público dele com o conteúdo que ele já faz. Isso é uma forma de você fidelizar a comunidade dentro do seu próprio vídeo, tá certo? O Felca já é muito grande, então ele já tem um público, uma base consolidada de fãs. E essa base consolidada de fãs, de galera, de comunidade que ele já tem, faz com que ele já tenha uma certa liberdade para ter algumas coisas, tá? Se você está começando no YouTube, eu creio que você não tem essa liberdade. Então, é muito provável que quando você fizer os seus primeiros vídeos no seu canal, você não vai ter essa liberdade que ele tá tendo aqui de fazer o conteúdo de acordo com o que ele quer, tá certo? Então aqui nesse caso, ele tá introduzindo o seu público na personalidade que o público já sabe que ele tem, tá? E acostumando ele também a introduzir aquele conteúdo mais pesado que ele já falou ali no início, tá? Então é isso que ele tá fazendo aqui. Ele continua, então, aqui mostrando sobre a explicação dele do processo de monetização. Aqui, então, chegamos na parte que ele mostra as crianças que fizeram o podcast. E isso aqui é constatar um fato da realidade, tá certo? É mostrar realmente o que foi dito lá na introdução. Perceba que todo o conteúdo de YouTube, ele tem que estar de acordo com a sua introdução, tá? Às vezes a gente fala sempre que a thumb é muito importante, e claro, a thumbnail é super importante, a capa do seu vídeo é muito importante, mas a introdução ela é ainda mais importante, porque por mais que a capa seja muito boa, se a introdução não tiver condizente com o que está escrito no título e na capa, de fato, a pessoa sai fora. E nesse caso aqui, ele não está fazendo somente isso na introdução, ele está fazendo isso ao longo do conteúdo, e isso está fazendo com que o conteúdo seja chamativo, né? E a pessoa que está vendo o conteúdo continue vendo o conteúdo, tá? Então, ele vai constatando, vai mostrando mais fatos. A escola complica a vida do empreendedor. Sócrates aos 8 anos. E aí ele começa a fazer as piadas dele. Essas piadas que já é comum no canal dele. Então, a pessoa que já assiste ao conteúdo nesse início já entende a personalidade dele, já conhece o Felca, já sabe quem é o apresentador, o influenciador, o criador de conteúdo Felca. Então essa pessoa já sabe como é que ela é. Enfim, voltando aqui à nossa análise. Vamos continuar vendo aqui. Trabalha muito, o outro dorme muito. Ninguém que estuda muito nessa história. O que está acontecendo com as nossas crianças? A sociedade vai entrar em colapso, não tem volta. O que será do futuro? Nossos filhos vão precisar de um pediatra e vai ser atendido por um dropshipper de capinha de celular. Bem, então aí como você pode perceber, ele vem fazendo então
uma análise de acordo com o que ele já faz no canal dele mesmo. Então ele já faz o conteúdo nesse início exatamente para fazer com que o cara que já assiste ao conteúdo dele, o fã, a pessoa que já está acostumada com a personalidade dele, já se enturme no assunto. Isso, como eu já falei, é difícil para você que está começando no YouTube, porque você ainda não tem uma personalidade definida. Você necessariamente não sabe o que você vai fazer na plataforma, você não tem ideia de como que você vai se comunicar com a câmera, com aqui o microfone. Você realmente ainda tá meio duro, assim, tá meio cru ainda. Você não sabe realmente o que você vai fazer. Já o Felca não. O Felca já tá há bastante tempo aqui na plataforma. Ele já tem um pouco de noção do que ele já faz. Ele já tem a personalidade dele. E ele já tem um estereótipo que as pessoas já sabem e ele mesmo próprio também já introduz dentro dos vídeos dele. E ele usa isso para tentar fazer com que o conteúdo fique mais chamativo. Doutor, o que meu filho pode tomar pra gripe? Fala, não, desculpa, eu só entendo de funil de venda. Aí os caras falam, não, mas é porque eu não tenho um celular iPhone, é por isso que eu não tenho... E aqui então ele continua, né, mostrando esses meninos aqui, né, que... Então ele mostra, né, sobre a adultização e como esses meninos aqui estão sendo adultizados através desse negócio de dropshipping, negócio de viver de internet e tal, e falar que estudar não vale a pena e essas coisas. Ele introduz isso para tentar constatar que aquilo ali está acontecendo na realidade. Isso, inclusive, tem muito a ver, por exemplo, se você aqui está estudando para o Enem, isso tem a ver com o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo, ele faz exatamente isso. Aliás, eu aprendi a melhorar os meus roteiros, em muitos casos, por conta de texto dissertativo argumentativo de Enem. Por incrível que pareça. Você pode melhorar muito os seus roteiros por conta disso. Porque, para quem, né, entende um pouco de estrutura do texto modelo Enem, sabe que a conclusão do seu texto, ela tem que conversar com a introdução. Então aqui acontece a mesmíssima coisa. Toda hora o seu vídeo tem que interligar com a introdução. Então eu acho muito interessante. E se você quiser pegar essa dica aí, pega essa dica porque vale a pena. Até para várias outras áreas aí da sua vida. Não só em quesito de YouTube, rede social e tal. Aí então ele continua falando exatamente desses meninos aqui e tal. E continua fazendo essa piada. Mostra esse menino aqui também, né? Que falou que Aristóteles não é nada. Ai, meu Deus do céu, é complicado, viu? E ele começa então a continuar a zoeira dele, né? Continuar ali as piadinhas dele que ele sempre faz nos vídeos dele. E cadê a parte aqui que ele vai falar sobre... Aqui, ó. Por aqui, ó. Que ele começa de fato a falar sobre esse assunto de forma mais séria. E quando ele começa a falar sobre a Bel para meninas. Muita gente nem lembra dessa parte do vídeo, né? Porque se falou tanto de Camilinha e Ítalo Santos que esqueceram até da Bel para meninas no meio do vídeo. Mas aí ele mostra como que esse caso da Bel para meninas meio que destruiu mentalmente a cabeça da menina. Porque para quem não lembra, o caso da Bel para meninas foi basicamente o seguinte. Na época, muita gente começou a fazer uma hashtag, que era essa mesmo que eu tô dizendo aqui. E essa hashtag surgiu lá no Twitter, virou Trend Topics do Twitter. E a galera começou a massacrar a família da Bel, porque ela queria tal coisa. A mãe fazia um vídeo e aí ia lá e pedia para os seguidores escolherem a mochila, por exemplo. Mas aí a menina tava querendo uma mochila, só que aí ela ficava com uma cara meio esquisita, falava, não, gente, vocês vão escolher, e essas coisas assim, meio que forçava a menina a gravar os vídeos, vamos dizer assim, e forçava também a ela escolher os produtos que mostravam ali no vídeo, as coisas que estavam ali no vídeo, forçava a menina a tomar algumas coisas e tal, e o povo ficou revoltado com isso, e começou a xingar a família da Bel, e rolou também de ir pra jornal, foi pro Cidade Alerta, foi pra SBT. Nossa, foi uma parada assim também muito cabulosa. E aqui nessa parte do vídeo fala exatamente sobre isso. Fala como que isso tudo gerou um certo problema mental na cabeça da Bel. A Bel ficou realmente meio confusa com aquela situação. Não foi legal aquela situação.
Principalmente porque ela era uma adolescente, então ela tava vendo aquela coisa à flor da pele, vendo aquilo tudo, ela ficou meio mal, entendeu? Complicado. A culpa que ela sentiu, o trauma. Em que mundo e que nível de engajamento que fecha a conta de traumatizar uma criança? Elas explicaram que tudo tem contexto, e a Bel disse que não era pra atacar em ódio, mas independente do contexto, eu acho que o problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança. E pronto, essa parte aqui é muito interessante, porque ele já vai introduzir exatamente a ideia do Ítalo. Ele já vai, então, colocar o Ítalo no meio da conversa. Então ele vai introduzir uma ideia, né, através de uma frase. Então ele fala, quando a mãe da Bel ligou a câmera, ele já vai introduzir para esse assunto aqui que ele vai falar. Então você vê que é uma linkagem. Por isso o conteúdo dele, mesmo que tenha quase 50 minutos de duração, você não percebe que o conteúdo dele tem 50 minutos de duração. Porque toda hora ele vai linkando um assunto. E isso você tem que fazer também nos seus vídeos. Isso se chama storytelling. O cara que consegue linkar todos os assuntos, todos os temas, todos os acontecimentos ali de uma história, de uma narrativa, é um cara que consegue fazer muito bem um storytelling. Existem vários livros que falam sobre storytelling. Talvez o mais famoso deles é o Manual do Roteiro do Sitfield, em que ele fala sobre os 3 atos, né? O ato 1, o ato 2 e o ato 3. Não é um exemplo muito bom, né? Eu creio que seja um exemplo até mais simples com relação a filmes no geral e até mesmo cinema, questão de YouTube e redes sociais. Mas se você quiser entender um pouquinho mais de storytelling e fazer com que os seus vídeos fiquem melhores, cara, eu acho interessante você ler esse livro do Sitfield, porque é um livro que introduz muito bem esse tópico do storytelling. Deve encontrar aí na internet, eu li em PDF, então com certeza você encontra na internet com facilidade esse manual do roteiro de Sitfield, tá certo? E aqui então ele continua, né, falando sobre esse caso da Bel, mostra o vídeo da Bel falando sobre isso e como foi ruim essa situação para ela, como prejudicou mentalmente. E aqui chegamos na parte em como eu falei, ele linkou esse caso da Bel, pegou essa frase, né, de quando a mãe ligou a câmera, para linkar no Ítalo Santos e Camilinha. Então ele chega nessa parte do Ítalo Santos e Camilinha e mostra esses absurdos que acontecem, né, que rolou dentro ali da casa dele e tal, esse reality show aí que é um Big Brother versão para adolescentes, que era uma coisa absurda. Então ele foi mostrando isso e foi vendo ali, ó, foi mostrando e ainda continuando a fazendo as piadas dele, né? Mas aqui já começando a ter um tom um pouco mais sério, um pouco mais grave. A idade dela separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo e eliminava do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e benção. Dá tchau pros seus irmãos, o pessoal. Vai com Deus! Aí então ele mostra aqui. Vai com Deus. Eu ia me perguntar aonde foi que eu errei. Qual a idade de vocês? Né? Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o... Bem, como você pode perceber, até esse agora é quesito de edição. Vou mostrar de novo. Mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz... Pronto. Sabe esse efeitozinho que foi botado na edição? Bem, esse efeitozinho normalmente quem é editor sabe muito bem que é para botar para exatamente gerar uma expectativa ainda mais alta no telespectador e no espectador que está assistindo. Essa expectativa vai de acordo com o conteúdo. Aqui no caso, como é feito para denúncia, é colocado uma música mais pesada, certo? Uma música mais de terror, vamos dizer assim, que é feita exatamente para falar assim, olha, o assunto é sério, então nós vamos botar esse efeito aqui, botar uma música mais séria. Então vamos abaixar aqui, colocar uma música mais pesada. Então, até a forma como você edita o seu áudio, você edita o seu conteúdo, você também tem que perceber, tá certo? Esse é um ponto muito interessante. As pessoas às vezes não reparam isso, às vezes colocam qualquer música no conteúdo e tal, mas tem que entender que música
é talvez a principal coisa que você tem que prestar atenção no seu conteúdo. Porque uma música muda completamente o estilo do seu vídeo, tá certo? Imagina o Felca, por exemplo, tá aqui falando desse caso terrível aqui, e ele de repente começa a botar uma música alegrinha, divertida, uma música animada, tipo, isso ia quebrar completamente o clima. Isso é uma edição que já é mais para algo de cinema, mais cinematográfica. É o que chamamos de edição cinematográfica. Mas você pode aplicar isso nos seus conteúdos. Quem está começando, eu creio que é mais interessante você aplicar nos seus conteúdos esse tipo de ideia. Não é difícil de fazer. Não é uma coisa tão complicada de fazer. É um processo bem simples. E com vídeos aqui no YouTube mesmo que ensinam, né? Fazem tutoriais ensinando a como fazer esse tipo de trilha sonora para os seus conteúdos, né? Fazer a trilha sonora perfeita. Você consegue sim ter uma boa qualidade nas suas edições de vídeo e melhorar 100% a retenção do seu conteúdo. Às vezes o seu conteúdo pode estar ruim a retenção média de visualização por conta de você não colocar uma música direito, se você não narrar muito bem. Então, sempre vai melhorando isso aí, sempre vai tentando melhorar isso aí, que você vai conseguir ter mais gente assistindo ao seu conteúdo. Faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje, com 17. Ela desenvolveu toda, mas era mostrar para vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar... Perceba a música, você tá escutando a música? A música que ele coloca no fundo do vídeo, ela já meio que introduz a pessoa a falar, olha, o assunto é pesado. Presta atenção que o assunto é pesado. Mais produto do que humano. É, isso que eu tô vendo. Né? Aí que ele mostra os vídeos, né? Não vou botar aqui porque ele já mostra os vídeos realmente, né? Mesmo dando branco, não vou querer colocar aqui. Ele mostra já os conteúdos meio perversos, né, desse cara. E aqui ele vai mostrando, então, toda a situação. Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada. E veja a música já é de tensão. Ele já bota a música de tensão sabendo que é uma situação grave. Então você tem que prestar atenção e tem que ficar tenso com aquilo. Você tem que ficar indignado com aquilo. Então ele já bota uma música assim de tensão pesada mesmo, exatamente para falar. O assunto é pesado, o assunto é sério, não é brincadeira. E você tem que também levar a sério. Você que tá assistindo tem que levar a sério também. Perceba que cada detalhe do conteúdo dele foi muito bem planejado, tá certo? O vídeo não deu 40 milhões de visualizações à toa, tá? O conteúdo do cara foi bem planejado, tá certo? Um moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe para milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Se quando a menina se esfrega no colo do adolescente, ela é aplaudida e vira atração, com direito a ângulos, a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou para a rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da... Não foi? E tem uma coisa aqui que eu acho que vocês podem até reparar. Essas legendas que ele coloca no vídeo também, claro que não tem muito a ver com isso. E eu até creio que nesse caso ele deve ter usado mais o método Daniel Penin do que necessariamente o outro youtuber que eu vou citar aqui, que é o MrBeast. Mas esse negócio de trilha, esse negócio de storytelling é muito parecido com o método MrBeast. Ele usa muito essa ideia da trilha sonora perfeita, usar legenda, usar coisas para chamar a atenção das pessoas, efeitos sonoros e visuais que encaixam com o conteúdo. O MrBeast sabe fazer isso muito bem. Nesse caso, o Felca também soube fazer isso muito bem, de acordo com o conteúdo que foi mostrado aqui. Então ele misturou um pouco da fórmula do MrBeast, mais o conteúdo do Daniel Penin, juntou os dois e gerou essa bomba aí audiovisual. E quando eu falo bomba audiovisual, eu falo no sentido de algo absurdo, algo extraordinário, entendeu? Um marco mesmo.
ele extrai. Ela faz show pra adultos na plateia. A expressão dela no início... E bem, então é que continua mostrando o caso da Camilinha e tal, vai mostrando isso tudo aqui e vai então evidenciando mais fatos a respeito disso. Aqui ele chega nessa parte mais ou menos de 18 minutos. Estima e depreciação, como sentimento de sentir-se sujo, quebrado e muitas E vezes... já começa também a colocar uma música mais obscura. Veja que a música ainda tá... E essa música é mais obscura que a outra que a gente ouviu antes. Então o assunto ficou ainda mais pesado. Veja como as músicas, elas transformam o conteúdo. Quando a música é usada, a trilha sonora é usada da maneira correta, o vídeo fica realmente perfeito. Às vezes ali a edição, nem sempre a edição é algo assim, extremamente super duper, com After Effects, Dailymotion e não sei o que, Adobe Premiere jogado ali. Nem sempre é isso. Veja que a edição do Felca, em comparação de vários outros youtubers, é uma edição até mais simples. Mas a forma como ele introduz a trilha sonora, o audiovisual, os efeitos ali que são colocados ali dentro do vídeo, é de uma forma muito bem elaborada. Por isso que o conteúdo dele liga tão bem, encaixa tão bem. É como se fosse um quebra-cabeça. Vai encaixando as peças ali e cada vez mais que vai encaixando as peças, vai ficando cada vez mais certinho, vai ficando cada vez mais bonitinho. É isso que acontece. Culpado. Eis a importância de falar sobre isso. Como diz Judith Herman, não é só o que acontece com a criança, é o que ela teve que fazer sozinha com aquilo. Mas essa parte aqui que ele fala da Judith Herman, basicamente ele introduz uma veracidade no assunto. Quando você cita alguém que é dominante no assunto, vamos dizer assim, um cara que está dentro daquela área, você está fazendo o quê? Você está dando veracidade para o assunto. Novamente, então, além de dar as notícias lá da introdução, ele introduz mais uma pessoa que está dentro do assunto, que é especialista naquele assunto, e traz uma frase para para ele dentro daquele vídeo. Perceba que isso é bem parecido também, como eu já disse, com o modelo dissertativo argumentativo do Enem. O modelo dissertativo argumentativo do Enem, ele faz exatamente isso. E é por isso que eu falo, cara, eu acho que vale muito a pena, na minha visão, vale muito a pena. Se você quer fazer Enem e quer passar na redação, faça um canal no YouTube e aprenda a fazer um texto dissertativo argumentativo com a estrutura certinha, tudo bonitinho, que eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza que as chances de você conseguir uma boa nota no Enem, até mesmo conseguir crescer o seu canal no YouTube, vai ser muito grande. Porque a verdade é que, na minha visão, o conteúdo ali do Enem, o texto dissertativo argumentativo, é literalmente qualquer roteiro que tem no YouTube. E quando eu percebi isso, cara, os meus roteiros melhoraram bastante. e quando tudo isso vem de sua mãe? Nossos pais são nossas primeiras figuras de autoridade e reflexo. São os primeiros contatos com o que entendemos que é como devemos ser. Quando o abuso vem da nossa família e responsáveis, isso faz com que a criança e o futuro adulto perca todo o senso do que ela é na sociedade. O sentimento é de vazio, de desespero, um sentimento de confusão, de não saber quem é nem como deveria ser. Além do abuso, há a quebra de confiança e proteção. Quando quem deveria te proteger se torna o predador, você não só perde a infância, você perde a fé no mundo. No caso anterior eu falei sobre grupos de pedófilos. E ele também, dentro do conteúdo também, introduz muitas frases de efeito. E essas frases de efeito também são intencionais porque está dentro do roteiro, tá certo? Então ele coloca dentro do roteiro essas frases intencionais exatamente para dar mais poder. Isso aí é tudo questão de poder também. Você dá mais poder, você dá mais força para suas palavras, certo? Então, sempre usando frases de efeito dá mais veracidade nas suas palavras. Aquela forma como você está dizendo é autêntica e pau. Você usa aquela frase ali e dá autenticidade no assunto. Mesmo você não sendo especialista no assunto, quando você dá frases de efeito, você gera uma certa veracidade naquilo, né? Você vira meio que um especialista só naquele vídeo daquele assunto, né? Acontece muito isso. Então ele continua falando sobre esse assunto, continua dando evidências da realidade a respeito disso.
né? Vai falando sobre esse assunto, vai mostrando isso. Aqui é nessa parte em que ele mostra como esses caras aí, né? Não posso falar o nome. Esses caras aí, né? Fazem aí para tentar conseguir esses negócios aí das crianças, né? É complicado, não posso falar aqui no YouTube. Então ele vai mostrando aqui, vai mostrando tudo isso aqui. E vai mostrando, né? Como que eles fazem. A forma como eles fazem. E aqui por diante ele só vai mostrando os vídeos, né? Ele vai mostrando como é que faz. Ele mostra também a conta, né? Que ele cria, né? De primeiro momento dentro do Instagram. E rapidamente, né? Ele vai dando um like, né? Nos posts de crianças. E vai aparecendo esse conteúdo. E vai aparecendo lá vários desses caras aí pedindo link na bio. Negócio de Telegram. Essas coisas aí, né? Olha lá, ele vai fazendo exatamente isso, como você pode perceber aí. Inclusive, eu não queria comentar isso aqui, mas esse óculos dele é horrível, né? Enfim, é horroroso esse óculos dele, mas é só um comentário, é só minha opinião. O meu óculos também não é tão bonito assim. Enfim, vamos voltando aqui. Então, como você pode perceber, o óculos dele não é tão bonito assim, mas não é esse o tema do vídeo. Então, ele mostra, essa parte aí vai mostrando aí como é que os caras fazem, né, para tentar conseguir ter mais conteúdos desse tipo aí de crianças na internet, em grupos específicos dessas redes sociais aí mais obscuras, né? Tipo o Telegram da vida, que não é tão obscura assim, mas é uma rede social que tem muita gente desse tipo. E ele vai mostrando como é que faz isso, né? E tal. Isso aqui já também meio que evidencia que de fato isso acontece, entendeu? Que de fato isso acontece. Ele mostrou isso exatamente para falar, gente, não é conversa da minha cabeça, isso acontece mesmo e eu estou mostrando aqui para vocês. Porque se ele não mostrasse, ia ser palavras em vão. Quando ele mostra, as palavras dele não se tornam em vão. Questão de poder. Use frases de efeito. Inclusive, eu acho que tem. Eu sempre falo das 48 leis do poder. Daqui a alguns dias eu com certeza vou fazer uma análise completa a respeito daquele livro. E vocês vão ver que de fato muita coisa que a maioria dos youtubers usam são leis de poder, tá? São leis de poder. A verdade é essa. Eu tô passando aqui, mas de fato ele continua falando sobre isso. E aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Forma menos ou mais problemática, acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo sexualizadas de fato, né? É doentio. É doentio, é completamente doentio. Então eu convidei uma psicóloga que é especializada em casos de criança e quero fazer umas perguntas para ela. Quando ele fala que convidou uma psicóloga a respeito desse assunto. Mais um caso de o quê? Especialista. Tá certo? Convidou um especialista significa que deu mais autenticidade e veracidade pro assunto. Perceba que todo o vídeo foi feito para isso, tá? Todo o vídeo foi feito para isso. Um cara como o Felca poderia muito bem falar assim, ai gente, a gente tem um conteúdo lá do tal cara que fica fazendo isso com as crianças e adolescentes, fica colocando lá dentro da casa, igual muita gente fez. Mas o que o cara pensou foi o seguinte, cara, eu não posso fazer um vídeo comum. Eu tenho que evidenciar fatos. E é por isso que o vídeo dele tem 40 milhões de visualizações. O cara botou todo e qualquer tipo de informação que era possível. Informação científica, informação real, informação não sei do que. Ele mostrando tudo. Cara, ele mostrou tudo. Ele mostrou tudo. Ele fez um vídeo completo. Tem uma coisa que eu escutei do Eliezer. Eliezer, que é um dos caras aí, bem conhecidos aqui do YouTube Brasil, que ele é do canal Vida Infinita. Não sei falar o nome do canal dele. Mas ele fez um vídeo falando sobre isso, de como viralizar no YouTube. E uma frase que ele diz é: faça o conteúdo mais completo possível. E esse aqui é o maior exemplo. Esse aqui é o maior exemplo. E ele já viralizou vários vídeos no YouTube também. E este aqui é o maior exemplo, cara. O conteúdo é completíssimo. Não tem nada assim que
não tem uma brecha, sabe? Não tem uma brecha pra você falar assim, caraca, meu, eu posso acrescentar informação aqui nesse conteúdo. Não, não tem, cara. Não tem. O conteúdo aqui não possui brechas. Tudo foi falado. Tudo foi comentado dentro deste conteúdo. Então, é por isso que talvez o Felca tenha tido essa repercussão tão grande. Por conta dessa situação aí. Por conta de simplesmente ter feito um bom roteiro, ter coletado uma quantidade enorme de informações, ter feito um vídeo extremamente completo e eficiente e extremamente objetivo e claro. E isso tudo foi combinado também com as fórmulas que eu comentei aqui. MrBeast mais Daniel Penny geram um vídeo bombástico. Olá, Olá, tudo bom? tudo bem? Como a exposição nas redes sociais desde a infância pode afetar o desenvolvimento dessa criança? A criança, ela tá em processo de formação e ela precisa aprender a diferenciar o que é E perceba uma coisa que eu gosto muito de analisar isso também. em processo de formação e ela precisa Aí, ó. Perceba uma coisa que eu acho extremamente interessante. E eu creio que, talvez para pessoas que já estão há mais tempo com relação à plataforma e trabalhando com conteúdo audiovisual, isso é muito interessante, cara. Que é as roupas que tanto a psicóloga quanto o Felca usa dentro desse vídeo. As pessoas podem pensar, cacetada, por que carambas você está analisando a roupa? Bem, porque é o seguinte, quando você vai fazer palestras, o normal é que você perceba que as pessoas ou usam um terno ou usam uma roupa mais escura. Por que que elas fazem isso? Porque a roupa, ela é extremamente importante nesses casos. Quando você usa uma roupa mais escura ou você usa um terno, você está passando autoridade. Tá certo? Você está passando autoridade, você está passando aquela ideia de que o assunto é sério. De que o assunto que você está falando ali é importante ser ouvido e é importante ser guardado. Né? É importante as pessoas entenderem aquele assunto com seriedade. E nesse caso aqui, você percebe isso. O Felca usa uma roupa preta, normalmente nos vídeos dele ele sempre usa. Mas perceba que a calça que ele usa, a meia que ele usa, o tênis, tudo ali que ele usa dentro desse contexto aqui, dentro dessa mini entrevista que ele faz com a psicóloga, é feito exatamente para dizer que o assunto é sério e passar a seriedade. Até os bonecos ali que estão atrás também meio que fala assim sobre questões infantis, mas ao mesmo tempo ele traz essa ideia dentro da vestimenta dele, ele traz essa ideia de seriedade. A psicóloga também traz essa ideia. Quando ela usa uma roupa mais alaranjada, marronzada, assim, vamos dizer que é um marrom, e um branco, ela também passa esse ar de seriedade, mas ao mesmo tempo aquele ar de que existe uma certa esperança. Porque psicólogo, você sabe, o processo da terapia e tal é uma forma de você sair dos seus problemas, tentar procurar novos caminhos. Então, exatamente, um psicólogo usa uma roupa um pouco mais leve, exatamente para trazer esse ponto, para trazer mais afetividade, para trazer mais questões mais afetivas, mas trazer o público, trazer a pessoa ali para ela, tá? Então, quando a pessoa usa uma roupa até mais clara, ela usa exatamente para esse fim, para ser algo mais chamativo, para ser algo mais acolhedor, para ser algo mais carinhoso e etc. Isso é quesito de teoria das cores. Isso é uma coisa que talvez muita gente mal saiba disso. E eu não tô querendo dizer para você que tá começando no YouTube fazer esse tipo de coisa. Mas eu tô falando isso principalmente para as pessoas que já tem bastante tempo que tá na plataforma e às vezes fica falando assim, mano, eu vou usar qualquer coisa aqui e tal. E às vezes não é assim que as coisas funcionam, né? Não é assim que a banda toca. Às vezes você tem que, dependendo do conteúdo, usar um determinado tipo de vestimenta. Entendeu? Então, eu creio que
Principalmente se tratando de conteúdos de pessoas grandes na plataforma, como é nesse caso aí, você tem que saber muito bem fazer o seu conteúdo e entender muito bem a forma como você vai fazer aquilo. E até a roupa se inclui nisso. Precisa aprender a diferenciar o que posta. Então aqui, já nessa parte aqui, ele fala, conversa com a psicóloga nessa parte. E o final do vídeo dele, que é por aqui mais ou menos, ó, por aqui. Ponham, mas também denunciem nos órgãos competentes. A internet deve ser Aqui, então, ele já fala sobre denunciar e tal, não? Então, ele já dá meios, né? Isso é muito... como eu falo, cara, é muito parecido com o modelo Enem de redação. Você não vai lá na conclusão, você tem que dar solução, proposta de solução. Exatamente a mesma coisa, tá? E aí tem gente que fala, mas e YouTube não sei o que, YouTube não sei o que e tal, não dá pra ensinar as pessoas a fazer redação com o YouTube. Mostra esse vídeo do Felca pros seus alunos. Eu tenho certeza que se você fizer a análise que eu tô fazendo aqui, eu tenho grandes certezas de que eles vão entender a estrutura do texto, o modelo redação Enem. Não é difícil de entender. O meu professor, eu vou até contar esse relato. O meu professor, uma certa vez ele passou pra gente o filme Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho. Eu nunca entendi por qual motivo e por qual razão e circunstância ele passou pra gente esse filme. Porque o filme era muito ruim. Tipo assim, os gráficos do filme é horrível, né? Só que hoje em dia eu entendi o porquê que ele passou esse filme. Porque o que ele queria dizer é que mesmo que o gráfico do filme seja horroroso, a história se sustenta. Entendeu? O roteiro do filme é bem feito. E de fato, Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho, por mais que o filme tenha suas limitações, tem ali os seus defeitos, no quesito de animação, no quesito de história, o filme não é ruim. O filme é bom. Então, é isso que eu falo, cara. Às vezes o negócio pode ser uma porcaria. Às vezes é sua imagem, sua câmera deve ser uma porcaria, igual a minha aqui. Não deve ser tão boa assim. Mas a forma como você fala, a forma como você se expressa, a forma como você faz aquele vídeo ali, sabe? Pode gerar, sim, curiosidade no público. Pode fazer com que as pessoas assistam ele até o final. E essa parte, então, é que ele pede para, né? Denunciar, se caso você vê esse tipo de coisa. E aqui também no final, que essa parte aqui também, ele fala sobre como é que ele fez para denunciar para os órgãos competentes, etc. O que ele fez durante todo esse processo, falando o quão foi difícil fazer esse tipo de conteúdo, né? Porque é um trabalho complicado mesmo, esse trabalho é difícil de fazer. E meus caros, a verdade é que, resumindo, não precisa você fazer um conteúdo extremamente sensacional como o do Felca. Mas a verdade é que se você usar algumas estratégias que ele usou dentro do vídeo, eu creio que a chance de você aumentar o seu engajamento, o seu público, a sua retenção média, tudo ali do seu canal, eu tenho certeza que a chance ali é de mais ou menos 80%, 90%, 100%. Com certeza você vai aumentar e muito o seu engajamento, tá certo? Porque, de fato, se você aplicar tudo que ele fez ali dentro do conteúdo dele, baseado na sua personalidade, baseado nas suas ideias, baseado no seu nicho, baseado no seu tema do seu canal, tenho certeza que a chance disso dar certo é de quase 100%, vamos dizer assim, quase 100%, ou 100% mesmo, tá? Enfim, essa é a minha análise a respeito deste conteúdo. Esse vídeo aqui fica um pouco grande mesmo, porque normalmente é uma análise. Então a análise é uma coisa maior, uma coisa mais densa, não é todo mundo que vai ver, eu entendo isso. Mas se você assistiu até este final deste conteúdo, mesmo eu sendo aqui redundante, repetindo várias vezes, falando várias coisas, deixa o teu like, se inscreva e ativa o sininho de notificação para receber mais conteúdos como esse, tá? Se você quiser que eu analise mais conteúdos com a visão de criador de conteúdo e não de um usuário médio comum do YouTube, você pode me mandar aí o link nos comentários ou falar o nome do canal que você quer que eu reaja aí e que eu faça análise do conteúdo.
E é isso aí. Falou, tchau e até a próxima.